Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, que está aqui assistindo nós aqui, né, no nosso Jornal Futebol da Noite. Está começando aqui, né, hoje dia 26 de março de 2026. Vamos falar aí de seleção brasileira e notícias do dia. Tudo isso aqui com o nosso Jornal Futebol da Noite. Aqui você vai acompanhar com o Carlos do Futebol. Boa noite e vamos começarmos aí com as principais notícias, né? Começando aí pela a equipe do Vasco da Gama, né? Que aconteceu uma coisa uma coisa que só acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, Vasco tem carga de uniforme roubada durante o transporte dos uniformes aí, né? Infelizmente, roubaram a carga de uniforme do Vasco. E o Vasco vai gastar mais dinheiro aí, né? E também vamos acompanhar aí, né, o Bahia, que tá com nova patrocinadora, né? O Bahia aí, que a BYD, né, é a nova patrocinadora da equipe do Bahia. Eita, vai fazer dinheiro, hein? Deixando a brincadeira de lado, parando um pouquinho aqui para parabenizar o Furacão aí, o Atlético Paranaense, que hoje completa 102 anos de representando o seu futebol do seu estado aí, né? Sempre ganhou títulos aí no futebol do seu estado, né? 2 Sul-Americana, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e um Açuranga, né? E parece que em seguida, assim, ó, ontem foi aniversário do Atlético Mineiro e hoje é aniversário do Atlético Paranaense. Que coincidência, hein? Parece que um foi criado um dia atrás, o outro foi criado um dia na frente. Só que o Atlético Paranaense tem 102 anos e o Atlético Mineiro tem 128. A diferença, então, é muito grande, né? E vamos falar do Santos. Casa provisória. Santos planeja levar jogos ao estádio do Ibirapuera durante as obras aí na Vila Belmiro, né? Santos vai começar um planejamento aí, né, que vai arrumar a sua casa, né, para mais torcedores aqui, porque a casa do Santos está muito pouco aí, né, para setor visitante, né, e também para os seus torcedores. Aí não adianta ninguém falar que o Santos não tem torcida, não. Olhem. Recusado Gonzalo Plata. O Cruzeiro estava fazendo uma proposta aí para o Flamengo, mas foi recusado aí Gonzalo Plata, do Flamengo. Será que vamos falar aí? Não, vamos começar agora a falar, depois a gente fala de seleção. IFAB anuncia mudanças para reduzir antijogo. Vou mostrar para vocês aqui que a partir de hoje teremos aí 5 segundos para lateral e tiro de meta, né? Muito pouco aí, era para ser uns 15 segundos, mas tá bom. 10 segundos para substituição, também achei pouco, era para ser 15 aí de cada. O jogador que sair para receber atendimento fica 1 minuto fora, né? Até eu gostei, 1 minuto tá bom aí, né? E vamos agora falar da nossa seleção brasileira, que hoje infelizmente se deu mal, mas vamos primeiro falar dos negócios aqui antes de falar do resultado do jogo. Deixou claro que não vai ter esse negócio de brasa na meia da seleção brasileira, né? Que tá escrito, ia botar brasa, não vai ter. Presidente Samuel Chalmo, presidente da CBF, falou que não vai ter isso, vai ser Brasil e acabou. Também concordei aí, acho bom aí que o presidente tenha falado. Olê lá, Neymar, torcida do Brasil no amistoso em Boston contra a França aí.
Brasil com Ancelotti. Foram apenas 9 jogos, né? Na verdade aí foram 2 empates, foram 1, 2, 3, 4 vitórias aí, né? E 2 derrotas aí, né? Foi o início que ele estreou, foi contra o Equador, 0-0 fora de casa, né? Ainda era na eliminatórias, e mais um jogo pela eliminatórias. O Brasil ganhou de 1-0 do Paraguai, né? E no jogo ainda das eliminatórias, foi Brasil e Chile, que ganhou de 3-0 no Maracanã, e a Bolívia lá na Bolívia, né? Ganhou de 1-0 do Brasil na altitude. 5-0 Brasil em cima da Coreia do Sul, 3-2 de virada Japão em cima do Brasil. Brasil e Senegal, 2-0 Brasil em cima do Senegal, que nunca tinha vencido a seleção seneguesa aí, né? E o Brasil e Tunísia foi 1-1. 2-1 França, né, hoje, infelizmente. Mas uma coisa que eu digo aqui, não podemos julgar, mesmo que o Brasil perdeu com a França, não podemos julgar, porque eu acredito que se fosse com o Dorival Júnior, se fosse aí com o Fernando Diniz, eu acredito que o Brasil ia se dar muito, muito mal. Eu acho que seria aí, se fosse com o Fernando Diniz, eu acho que seria aí uma goleada de 5-1 aí, né? E com o Fernando Diniz o Dorival Júnior, eu acreditaria que fosse uma goleada de 3-1 aí, né? Mas com o Ancelotti foi melhor aí, o Brasil jogou melhor no segundo tempo e perdeu de 2-1 no primeiro tempo. A França jogou muito melhor, no segundo tempo o Brasil jogou melhor, mas infelizmente não conseguiu fazer gols aí, né? Que era para ter feito. Aos 32 minutos foram o gol de Mbappé, né? E aos 65 do segundo tempo foi o gol de Hugo Ekitike. E aos 78, Grayson Bremer, né? O Bremer aí fez um gol aí para a seleção, 2-1 para a França, né? Que ganhou aí do Brasil de 2-1. Né? E quando o Bremer fez o gol para o Brasil, eu falei assim, agora eu acho que o Brasil consegue um empate, né? Faltava pouco aí para a equipe conseguir um empate, mas infelizmente, né, não conseguiu. Estatística do jogo, né? O jogo foi em Boston, na verdade, imposto aí, né? E foi um jogo aí que a França jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Brasil jogou melhor aí, né? Mas eu dei o meu palpite aí, foi 1-0 para o Brasil, não acertei. Infelizmente não foi o que a gente queria, né? Mas espero que o Brasil ganhe de 1-0 da Croácia aí. E se a gente sair com a vitória contra a Croácia aí, já está de bom tamanho contra a Croácia. Ganhar de 1-0 aí, né? Para vingar aquela eliminação que a Croácia nos eliminou na Copa do Mundo, nas quartas de finais, né? Onde a gente podia estar na semifinal. Da semifinal podia ter brigado aí para chegar na final e tentar ser campeão, né? Muito difícil, mas vamos ter que, terça-feira temos outra batalha, perdemos uma, mas não podemos cair. Terça-feira, né, que vem, já tem um amistoso aí contra a Croácia, né? Em nome de Jesus vamos ganhar de 2-1, não, de 1-0 aí da Croácia, e vamos aí ficar de bom tamanho aí, né? Que já é um bom resultado para ir para a Copa do Mundo, né? Mais aliviado aí depois de ter perdido para a França de 2-1. Mas perdeu para a França, tá normal aí, porque o Brasil eu já imaginava que não ia ganhar. Eu botei palpite aí pro Brasil, porque é minha seleção, né? Meu país, então eu defendo meu país, não dos outros. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Hoje, dia 26 de março de 2026. Boa noite a todos e até amanhã. Já se inscreva no nosso canal, falta apenas um inscrito para nós chegarmos aí em busca de 35 inscritos, né? E deixe nos comentários também uma pergunta de futebol, que no próximo jornal Futebol da Noite eu respondo aí. Boa noite.
noite a todos e até amanhã. Amanhã voltamos com mais Jornal Futebol da Noite.